Excelente. E o André Kittes, outra pergunta, ele fala: em que situações a repressão poderia ser o mal menos pior? Como reagir quando somos surpreendidos com fortes reações emocionais em situações críticas, às vezes de raiva, por exemplo? Aham. Aqui eu vou até acionar na página 7 das anotações sobre as emoções. A primeira frase ali, a minha pergunta: seria a vivência da emoção exacerbada um somatório entre a emoção experimentada pela consciência e a emoção da consciência piscada, assimilada? Enfim, exercendo o papel, no caso, então, de assédio. Né? Então, assim, extremos de excesso ou de falta são ruins, são patológicos. Então, o excesso da emoção, aqueles arroubos emocionais, aquelas explosões, ou então, porque a explosão a gente fala em raiva, mas a pessoa quando tem muito medo, o excesso do medo é a pessoa se isolar completamente do mundo, né? O máximo possível que ela conseguir. E aí a gente tem os transtornos fóbicos, fobia social e por aí vai. Né? Dá para pensar nisso como excesso de medo. Então, a emoção em excesso, quanto à emoção em falta, o que dá para pensar na repressão são patológicos. Por isso, o regular é tentar trazer aqui para o caminho do meio. Né? E não existe perfeição, não existe 100% aqui. Né? São pequenas oscilações, mas dentro de uma janela de regulação. Então, se a gente for pensar situações em que a repressão poderia ser um mal menos pior, jogando aqui para a nossa sociedade muito mais patológica ainda, desse planeta hospital que a gente vive, é melhor a pessoa reprimir a raiva dela do que atirar em alguém. Concordo? Tá com raiva, é melhor reprimir. Reprime essa raiva, guarda ela, do que fazer mal para outra pessoa. Ou até do que fazer mal a si mesmo. Então, é uma hipótese, sim, que reprimir pode ser o mal menos pior. Quando nós somos surpreendidos com fortes reações emocionais, como, por exemplo, a raiva, se a gente consegue perceber o que gerou esse gatilho e compartilhar naquele momento, e aí a gente tem que avaliar a situação. Se a gente está numa situação considerada segura ou não, com pessoas que nos são seguras ou não. Então, por exemplo, eu não vou lembrar agora de uma situação que eu tive raiva do meu marido, mas eventualmente isso acontece. Mas eu me lembro que algum dia desses aí atrás aconteceu uma situação dessas. Eu poderia brigar com ele? Poderia. Eu poderia não brigar, mas ter atitudes passivo-agressivas? Poderia. Então, às vezes eu poderia falar com a voz mansa algo extremamente doloroso. Ou eu poderia simplesmente começar a ignorar o que ele me pedia? Poderia. Tudo isso são reações automáticas e ruins à raiva. O que eu fiz? Eu chamei ele. Ricardo, vem aqui. Quando você, pior que eu não lembro a situação, senão eu falaria assim. Para mim isso não é um problema. Mas de fato eu não lembro. Eu falei, Ricardo, quando você falou tal coisa, eu fiquei com muita raiva. Porque eu achei que o que você estava querendo dizer, ou seja, já estou falando como é que foi a minha atribuição de significado, porque eu achei que você estava querendo sinalizar isso, e me deu vontade de brigar com você, mas eu achei melhor compartilhar com você isso que eu acabei de perceber em mim. Então, porque eu estava em casa, um ambiente seguro, com meu marido, uma pessoa segura, com quem a gente tem tido muitas conversas sobre emoção. Então, tinha portas abertas para isso. E o simples fato de eu ter compartilhado, eu fiquei com muita raiva e me deu vontade de brigar, fez ele se perceber, porque muitas vezes, pensando no casal, um emite gatilhos para o outro sem saber. Então, que foi o caso. E ali ele pôde, poxa, lindinha, desculpa, eu não me dei conta disso, não foi a minha intenção. Pronto. A gente reparou o nosso vínculo.
Não, você vê que eu não abri brecha para ficar autoassediada e nem para pensar em heteroassédio do relacionamento, por exemplo. A partir do momento que eu percebi a raiva e compartilhei, porque era um ambiente seguro, uma pessoa segura, isso criou um espaço ali de conexão, de assistência, de interassistência. Então, essa é a dica, uma das dicas, né? A dica não é uma coisa muito boa da gente dar, mas estou trazendo aqui como que eu estou aplicando na minha vida o que é regular as emoções, como perceber e as possibilidades de fazer diferente que essa percepção nos abre. Então, esse é um exemplo, André, de como você pode reagir quando surpreendido pela raiva. Excelente, dá aquela respirada funda também, né? Para ver como que dá para lidar com aquela situação, né? Ou não lidar, tipo, olha, preciso de um tempo aqui, depois a gente conversa, e conversa depois efetivamente para resolver, né? Mas às vezes a gente precisa dar uma respirada ali para dar um tempo. Se os ânimos estão exacerbados dos dois, melhor caminho, porque os dois estariam ativados, né, no límbico, o melhor caminho é esperar 20, 30 minutos cada um num canto para se regular, para se acalmar, e desse lugar mais calmo, voltar a ter aquela conversa. Porque senão o ciclo vai escalando. Entendo.